Olá, galera! Vamos para mais uma aula. Dessa vez nós vamos começar a falar das funções orgânicas e vamos falar especificamente dos hidrocarbonetos e as características dos hidrocarbonetos e as suas divisões. Então hoje nós vamos falar dos hidrocarbonetos e especificamente dos alcanos. Então, o objetivo da nossa aula vai ser compreender o que são hidrocarbonetos e as características dos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. E também a relação entre os hidrocarbonetos e os combustíveis. Bom, hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas cadeias. Então a palavra hidrocarboneto, ela traduz, né? Hidrogênio, carboneto, carbono. Então são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então nós vamos ter aqui essa molécula só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Nesse caso aqui dessa molécula do meio, vai aparecer o oxigênio. Então, se aparece o oxigênio, não é um hidrocarboneto. Essa outra estrutura aqui, apesar de não aparecer explicitamente carbono e hidrogênio, mas essa representação indica que só existe carbono e hidrogênio, então isso é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, eles se dividem em hidrocarbonetos de cadeia aberta, cadeia fechadas não aromáticas e cadeias fechadas aromáticas. Então o que nós vamos falar especificamente nesse primeiro momento é sobre os hidrocarbonetos que têm cadeias abertas, que são eles os alcanos, os alcenos, os alcinos e os hidrocarbonetos. Então, nas próximas aulas nós vamos falar dos ciclanos, ciclenos e vamos falar especificamente dos aromáticos. Então, com isso aqui a gente já observa que a divisão dos hidrocarbonetos se dá por essas substâncias: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Falando agora especificamente dos alcanos. Então, os alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Considerando os seus números de carbono, então, se você tem um alcano com até 4 carbonos, ele é gasoso, de 5 a 16 é líquido e acima de 17 carbonos, eles são sólidos. São compostos poucos reativos e apolares, também chamados de parafinas. Para dar nome aos hidrocarbonetos, é necessário utilizar a nomenclatura definida pela IUPAC. IUPAC é União Internacional de Química Pura e Aplicada, International Union for Applied Chemical. O número de átomos de carbono é definido pelos prefixos e o tipo de ligação é definido pelo infixo. Então vejamos aqui, os infixos definem o tipo de ligação. Então AN sempre terá ligação simples. Então os alcan, então esse AN significa que é ligação simples. Então, tendo ligação simples, o hidrocarboneto é o alcano. Se tem ligação dupla, é um alceno. Então, vai ter aqui o En. Se tem duas duplas, é
trien, que é o caso dos alcadienos. Tá? Nós temos 3 duplas trien, uma tripla in, então agora aqui já o infixo é in, indica tripla ligação, que é o caso dos alcinos. E quando tem 2 triplas, di-in. Um outro detalhe que a gente precisa aprender urgentemente é com relação aos prefixos, ou seja, a nomenclatura de qualquer composto orgânico, ele é formado por pedacinhos. Cada pedacinho tem um sentido, tem uma especificação. E nós vamos utilizar frequentemente esses prefixos. O prefixo met indica um carbono. Para 2 carbonos eu tenho o prefixo et, 3 prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 ex, 7 carbonos, voltar aqui, 7 carbonos ept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec. E assim vai, 11 um dec, 12 duodec e assim por diante. Então para cada quantidade você vai ter um prefixo diferente. Os alcanos ele possui uma fórmula geral CnH2n mais 2. Então é formado só por carbono e hidrogênio. E que o número de hidrogênios depende do número de carbonos. Então, no caso, se eu tenho, a gente viu há pouco, o prefixo but é para 4 carbonos. Então, o butano tem 4 carbonos e vai ter 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, são 4 carbonos e 10 hidrogênios. Para nomear os alcanos, basta observar o número de carbonos, acrescentar o prefixo an, que significa ligação simples, e nós vamos ter ainda um sufixo, onde esse sufixo indica a função. Como nós estamos começando a falar dos hidrocarbonetos agora, nós vamos falar desse sufixo mais lá na frente. Mas o sufixo que indica um hidrocarboneto é sempre a letra O. Característicos dos hidrocarbonetos. Então, para dar nome, eu tenho o prefixo, que indica o número de carbonos. Eu tenho o infixo, que indica o tipo de ligação. E eu tenho o sufixo, que indica a função. O prefixo depende da quantidade de carbonos. O infixo, como nós estamos falando de um alcano, vai ser an, e o sufixo, como nós estamos falando de hidrocarboneto, vai ser O. Por exemplo, então eu tenho aqui essa substância que possui apenas um carbono. Então, se tem um carbono, o prefixo é met mais an mais O, formando a palavra metano. Se eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et, mais an mais O dá etano. 3 carbonos prop, propano. 4 carbonos but, butano. 5 carbonos pent, pentano. E assim por diante. Nos alcanos ramificados, ou seja, o que é um alcano ramificado? É aquele que nós vamos ter uma cadeia principal. Nós vamos chamar de cadeia principal aquela sequência com o maior número de carbonos. Sequência de carbonos com o maior número possível. Então a gente chama isso de cadeia principal. E todo carbono que estiver fora dessa sequência, a gente chama de ramificação ou ramo. Então, no caso, nós vamos ter aqui que a maior sequência seria essa sequência aqui, mostrada no retângulozinho. Isso é a cadeia principal. E esse carbono que ficou fora da cadeia principal
é o que nós vamos chamar de ramificação, certo? Então, os radicais recebem nomes específicos e são chamados de grupos alquilas ou radicais alquilas, certo? Bom, esse detalhe agora, aqui vai ser a coisa mais importante que você precisa aprender na nossa aula de hoje, que são esses radicais, os principais radicais. Primeiro detalhe, todo radical ele vai possuir um nome, e o nome vai ser dado dessa forma aqui, onde eu tenho o prefixo, que indica o número de carbonos, mais a terminação il ou ila. Tanto pode ser a terminação il, como pode ser a terminação ila. Então, por exemplo, eu tenho aqui a cadeia principal, vamos imaginar que eu tenho uma cadeia principal aqui, que seria a sequência com o maior número de carbonos, e aí tudo que estiver fora da cadeia principal são chamados de ramificações ou de radicais alquilas. Então, se eu tenho que essa ramificação tem um carbono, o prefixo para um é met, com a terminação il da metil, que também pode ser chamado de metila, seria a terminação ila, a mesma coisa. Com 2 carbonos é etil, et, o prefixo para 2 e a terminação il, então fica etil ou etila. Com 3 carbonos é propil, que comumente a gente chama de N-propil, onde esse N indica que eu tenho uma sequência de uma cadeia normal, ou seja, cadeia normal não possui ramificação. E nós temos ainda o isopropil. Observe que essa ramificação aqui tem 3 carbonos, só que não está acontecendo pelo carbono da extremidade, como foi no caso anterior. Está acontecendo pelo carbono central. Então, se acontece no carbono central, significa que eu tenho uma energia distribuída igualmente. Então, essa distribuição de energia hectárea, ela é iso. Então, tudo que é isonomia, significa as coisas iguais. Então, isopropil, então, significa que a ligação dessa ramificação com a cadeia principal se dá pelo carbono central. Nós vamos ter o N-butil, porque agora eu tenho 4 carbonos, o prefixo para 4 é but, com a terminação il. E como a ligação com a cadeia principal ocorre pela extremidade, que tanto pode ser esse carbono como esse, dá no mesmo, então é o N-butil. Nós vamos ter ainda outras possibilidades. Observe que se eu olhar só para esse carbono, aliás, só para essa ramificação aqui, esse carbono que está ligado com a cadeia principal, ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado a mais 2 outros carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Então, ele é chamado de sec-butil. Uma outra possibilidade é o isobutil. Por que iso? Se você mexer na posição dessa ramificação e ligar por esse carbono que está ligado, ligar por esse carbono aqui ou por esse carbono aqui de baixo, se você fizer esse movimento da molécula, dessa ramificação, você vai ver que no final é tudo a mesma coisa. Então, se é tudo a mesma coisa, é iso. Então, isso é o isobutil. E nós temos ainda o T-butil. Por que T? Primeiro, tem 4 carbonos, é butil. Mas o carbono que está ligado à cadeia principal, se a gente olhar especificamente para a ramificação, esse carbono é um carbono terciário. Está ligado a 3 outros carbonos. Então, esse carbono sendo terciário é o tércio-butil, ou simplesmente T-butil. Então, esses radicais, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso conteúdo daqui até o final do semestre.
Então você tem que entender, tem que conseguir enxergar as diferenças que existem de um para outro, tá certo? Para que você consiga dar o nome dos compostos corretamente. Vamos ver aqui um exemplo. Então eu tenho aqui uma cadeia e como é que eu vou dar nome a essa cadeia? Então qual é o primeiro passo? Identificar a cadeia principal e os radicais, ou seja, a cadeia principal é a sequência com o maior número de carbonos, que seria essa sequência aqui. E quais são os radicais? Todos os carbonos que estão fora da cadeia principal, que é esse que está aí circulado de azul. E o que está circulado de azul, no caso, só tem um carbono. Então, tendo apenas um carbono, é o metil. Depois, nós vamos numerar os carbonos para dar ao radical metila o menor número possível. Ou seja, a numeração ela tem que obedecer, ela pode acontecer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Qual vai ser a sequência que a gente vai escolher? Vai depender da ramificação. Eu tenho que começar sempre para que a ramificação tenha o menor valor. Então, se eu começar aqui da esquerda, eu vou ter que 1, 2, ou seja, a ramificação está no carbono 2. Se eu começar a numerar daqui da direita, vai ficar 1, 2, 3, 4. A ramificação passaria a ter o carbono 4. Então, de um lado seria carbono 2, de outro seria carbono 4. Então, você vai escolher sempre o menor. É uma regra básica na nomenclatura dos compostos orgânicos, é você trabalhar sempre com o menor, e também uma outra regra básica é você trabalhar com a ordem alfabética, tá certo? Nós vamos ver isso lá na frente. Então, como é que vai ficar esse nome? Eu vou numerar então da esquerda para a direita. Cada carbono vai receber um número. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, 4, 5. E, por fim, eu vou identificar a posição do radical, tá certo? No caso, o meu radical metil está no carbono 2. E vou usar os prefixos di, tri, tetra e assim por diante, se for necessário. Ou seja, nesse caso, eu só tenho um radical metil, mas imaginemos que eu tivesse outro metil aqui embaixo. Então, eu teria dois radicais iguais. Então, quando eu tenho dois, eu boto o prefixo di, dimetil, tá certo? E aí, com isso, eu dou o nome completo da cadeia, que vai ficar 2-metil, porque no carbono 2 da cadeia principal está ligado um radical metil. Pente, porque a cadeia principal tem 5 carbonos e o prefixo para 5 carbonos é pente. An, porque entre todos os carbonos da cadeia principal eu só tenho ligação simples. E O indica que é um hidrocarboneto, ou seja, esse composto só tem carbono e hidrogênio. Então o nome desse composto seria 2-metilpentano. Então aqui nós temos agora uma atividadezinha para você fazer. Procure dar o nome, né? Dá uma pausa aí no vídeo e procure dar o nome desses compostos, ok? Vou deixar para vocês aí. Bom, com relação aos alcanos, nós temos alguns alcanos que são bem importantes. O primeiro deles é o metano, que é o menor de todos eles. É gasoso e é conhecido como gás do pântano ou gás natural. É incolor e altamente inflamável e sua fórmula é CH4. Que aqui nós temos diferentes formas de representar. Eu tenho carbono ligado a 4 hidrogênios, tenho o carbono ligado a 4 hidrogênios e aqui também eu tenho o carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, essas são formas diferentes de se representar a mesma estrutura. Além disso daqui, o CH4, que a gente chama de fórmula molecular, que é o que a gente mais trabalha, né? É a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Temos o propano e o butano,
A palavra butano, acho que já traz na memória o que seria, né? É o gás que a gente utiliza no fogão para cozinhar nossos alimentos. Tá? Então, propano e butano são alcanos que estão presentes no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. É também conhecido como gás de cozinha. E é uma mistura desses gases, tá? Estando o propano em maior quantidade. Olha o detalhe, a gente chama de butano, mas o propano é que está em maior quantidade. Ainda tem um detalhe, né? Uma curiosidade aqui, é que tanto o propano como o butano, eles são indolores, eles não têm cheiro, certo? E quando o gás de cozinha começa a vazar, a gente percebe logo pelo cheiro. Por que isso? Porque é acrescentado um outro gás que esse outro gás, ele tem esse cheiro bastante característico, mas ele não faz mal. O que faz mal é o propano e o butano, que a gente não sente o cheiro. Então isso é uma medida de segurança para que, se esse gás estivesse vazando, propano e butano, e você não sentisse o cheiro, você fatalmente ia morrer asfixiado por conta desses gases que você nem o cheiro estava sentindo. Então, o cheiro característico de do gás butano é de um outro gás que nem é o butano e nem é o propano. Beleza? Uma curiosidadezinha aí para nós. Os alcanos são os principais compostos presentes no petróleo, tá? E são utilizados na indústria petroquímica e na produção de combustíveis. O petróleo, especialmente, merece uma maior discussão por suas aplicações à economia e ao meio ambiente e por causa das notícias recentes sobre o pré-sal. Então vamos ver aqui. Petróleo, né? Quando a gente fala de petróleo, o que significa ao pé da letra? Petros, que é pedra, e oleum, que é óleo, ou seja, o petróleo é óleo de pedra, que é um material viscoso com uma textura de óleo. Foi formado há milhões de anos a partir da matéria orgânica soterrada. E os fatores importantes para a formação do petróleo são a ação de micro-organismos, temperatura e alta pressão ao longo do tempo. O refino do petróleo é um processo que acontece numa coisa chamada torre de destilação fracionada. Então, os alcanos são os mais leves, são retirados no topo da torre. Então, o propano e o butano são os principais, eles vão sair no topo, e à medida em que vai aumentando a quantidade de carbonos, vai aumentando a massa molar dessa substância, e eles vão ficando mais pesados e vão ficando para o final. E aqui embaixo nós vamos ter o que sobra do petróleo, a borra do petróleo, que é a parafina, o asfalto, a hulha e assim por diante. Tá? É um processo bastante complexo, de certa forma, mas bem fácil de ser entendido. E os principais produtos do petróleo são os gases, que tem de 1 a 5 carbono, a gasolina, de 6 a 10, né? A principal gasolina que a gente utiliza é o octano, né? Acho que vocês já ouviram falar em octanagem da gasolina. Então, o octano significa uma cadeia com 8 carbonos. Isso é a nossa gasolina. De 11 a 12 nós temos o querosene, de 13 a 17 carbonos o óleo diesel, de 18 a 25 o óleo combustível, de 26 a 30 carbonos o óleo lubrificante, de 35 a 38 nós temos os óleos pesados e o restante é o resíduo que vira asfalto. Então tudo isso são os compostos derivados do petróleo. E com relação ao pré-sal, né, a Petrobras, né, tem aí uma tecnologia bastante avançada que consegue retirar petróleo de uma região bastante profunda
E é chamado de pré-sal porque eu tenho uma camada de sal muito espessa e abaixo dessa camada é que eles conseguiram encontrar petróleo. Então eu tenho aí o pré-sal, que vai ser um dos grandes fontes de renda para o Brasil. Ok, galera? Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima.